Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Eu tô tão chateado quanto vocês, cara. Tão chateado quanto vocês com essa derrota em casa, com um time, cara, muito inferior ao nosso, um time que o Flamengo poderia ganhar tranquilamente. Você vê que no segundo tempo o Flamengo teve total chance de ganhar o segundo tempo por 2-0, empatar o jogo, né, a bola na trave, fora os outros lances. Mas, cara, o Flamengo se boicotou com essa questão de priorizar. E o que me espanta é a questão da contradição, que eu já falei mais cedo, a contradição entre os jogadores. O Arrascaeta também falou que Felipe e Boto conversaram sobre a prioridade do brasileiro, e, e aí o Felipe na coletiva fala que não teve nada a ver, que a decisão foi dele também, né, que as decisões são dele e tudo mais, mas querendo dizer que não tem isso de priorizar. Mas é óbvio que a gente percebe que tem, questão de prioridade, é óbvio. Não tem muito o que se discutir com relação a isso, é óbvio. Bem, a gente está indo aqui para o Ninho do Urubu, porque já estava marcado da gente entrevistar o Danilo. Nós vamos entrevistar o Danilo e vamos conhecer, fazer um passeio pelo Ninho do Urubu para ver como é que estão as instalações do Flamengo, do Ninho do Urubu, né? Do CT. Eu fui há muito tempo atrás, há 2 gestões passadas eu fiz esse tour, umas 2 gestões, acho que na primeira do Landinho, não, foi na do Bandeira ainda. Eu fui no Ninho fazer o tour, ainda era na gestão do Bandeira de Melo, do Eduardo Bandeira de Melo. E agora o pessoal da assessoria, o Rafa Gaúcho, o Rodrigo Paiva, estão abrindo para a galera ir conhecer o centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. E a gente está chegando aqui, já perto do local aqui, perto da entrada para Vargem Grande, onde a gente vai conhecer o centro de treinamento. E vocês vão estar comigo aí conhecendo o CT. Olha aí, ó. Fomos liberados agora. Cheguei um pouquinho atrasado. Ó, já tá ficando bonito o campo aí do Ninho. O campo tá ficando maneiro, o campo novo, né, do Ninho. A gente tá entrando aqui para fazer essa visitação. Eu cheguei um pouco atrasado. Enquanto você vê aí, ó, pessoal, já onde vai ser a arquibancada lá da base do feminino do Flamengo, ali onde estão fazendo a obra do novo campo. Enquanto você acompanha a gente chegando no Ninho do Urubu, uma notícia muito importante: a Conmebol prepara os últimos detalhes para anunciar o Monumental U, onde o Flamengo foi campeão em 2019, como palco da final da Libertadores de 2025. O Fla foi campeão lá com os 2 gols do Gabigol. Com isso, Brasília deve ser descartada, tá? Então eles estão finalizando os últimos detalhes para anunciar o palco da decisão. Então deve ser o Monumental U, estádio da final de 2019. E aí, grandes emoções, né, que a gente pode ter lembrando, né, do que aconteceu em 2019 com Jorge Jesus. Incrível, épico, memorável, rapaz. Que loucura. Informação é do Estadão. E você segue acompanhando imagens da gente chegando no Ninho do Urubu com essa notícia espetacular, né? Agora o Flamengo tem que criar vergonha na cara e se classificar em primeiro do grupo, fazer uma boa campanha para chegar nessa final lá no Monumental U, né? Aonde a gente foi campeão em Lima, rapaz. Quero ser campeão de novo lá, hein? Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. A Flabet agora é patrocinadora master do Flamengo. E olha, a gente tem informações importantes para trazer aqui sobre a questão do sócio-torcedor do Flamengo. A gente teve hoje aqui no Ninho do Urubu, eu estou aqui na academia, a gente está aqui visitando com o José Boto, apresentando para a gente. Inclusive falou que a gente não pode olhar certos lugares porque senão a gente vai descobrir quem que o Flamengo quer contratar. Mas a gente está conhecendo tudo. A gente vai mostrar para vocês aqui os bastidores do Ninho do Urubu, conhecendo tudo com um mestre de cerimônias especial, que é o José Boto, nesse dia seguinte aí, né, infelizmente, da derrota do Flamengo, que a gente espera que seja aí divisora de águas, né, que o Flamengo possa, a partir daí, virar a chave e não perca mais nenhum jogo na Copa Libertadores da América.
A gente, então, está aqui conhecendo o CT Ninho do Urubu, apresentando para vocês também. E o mais importante, a gente conheceu hoje também o programa de sócio-torcedor. Como eu estava falando, tem agora um plano, né, que é especial para quem mora fora do Rio, mas que você que é do Rio também pode estar adquirindo. Já disse que a informação, se vocês vão lá filmar, vão ver e que não interessa mostrar. Como é que é, Boto? Eles ficam ali em cima? Não, ali existem também 3 departamentos, entre outros, muito importantes. Uma que é a análise de desempenho, o scouting e a análise de dados. Ou seja, toda a análise de dados, toda a análise estatística é feita ali em cima numa sala. O scouting é aqui e ali a análise de desempenho. Por razões óbvias, não vou abrir aquela zona que eles estão a trabalhar neste momento e tem informação muito sensível, está bem? Tá bom, se a gente subisse lá, a gente saberia de qual. Olha ali, ó, olha quem está aqui, ó. O pessoal do Scout, com o Boto ali. É ali que a gente não pode ir para não descobrir. É aí que a gente não pode ir para não descobrir, né? A gente sai por aqui. É aí, ó. A gente espera que possa trazer muita força pra gente, energia positiva, né? E o simbolismo de que todo mundo que entra como sócio torcedor também está em campo com a gente, tá? Aqui. Saudade dos times. Saudade. Então aqui a gente encerra, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, olha, foi só a participação dele mesmo. Vocês querem falar de futebol, né? Hoje as estrelas são a estrutura, o sócio-torcedor. Tá indo bem, né? Tá recuperando bem, né? Mas para passar para vocês que a gente teve o Danilo, inclusive, recebendo a camisa com o patch do novo plano do sócio-torcedor. Né? É importante a gente falar aqui que o Flamengo, então, lançou esse novo plano de sócio-torcedor. Você vai ver agora imagens, esse Nação Sem Fronteiras, onde o sócio, né, pode ser de qualquer lugar do Brasil, tem direito a comprar ingressos com prioridade ali e tal, quando for um jogo fora do Rio, né, em jogos como visitante. Então é importantíssimo o Flamengo estar lançando essa nova situação. A gente tem aqui também para trazer para vocês uma situação importante que está sendo muito comentada na internet, que é a questão da discordância, né, da contradição com relação à questão de prioridade. Porque muita gente fala da prioridade pelo Brasileirão. E aí o Felipe Luiz falou que não tem essa questão de priorizar, de poupar e tudo mais. Aí falou que quem faz as escolhas é ele e tudo mais. Aí o Arrascaeta e o Léo Ortiz, os dois, falaram que a situação os dois, né, tanto o Léo Ortiz quanto o Arrascaeta, falaram dessa situação aí envolvendo a possível, né, prioridade, né? É uma situação que é pública, que o Flamengo tornou pública da prioridade. E o Arrascaeta disse que o José Boto, tanto ele quanto o Léo Ortiz, disseram que o José Boto passou para os jogadores, José Boto e o Felipe Luiz passaram para os jogadores a questão da prioridade do Brasileirão. E a torcida, a gente fez uma votação, inclusive, aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, a torcida, ela não gostou dessa escolha de prioridade ao Brasileirão. Todos entendem que a melhor situação possível seria justamente a prioridade à Copa Libertadores da América, que é a competição mais importante que a gente tem aqui na América do Sul. Inclusive, você ganha o Brasileiro para chegar na Libertadores. Você ganha a Copa do Brasil para chegar na Libertadores. É a maior premiação, em dólares, inclusive, se você calcular, é maior a premiação do que a da Copa do Brasil, que é a maior do futebol brasileiro. Então não tem muito nexo
desde quando avisaram, eu já fui contra de cara. Não tem muito nexo essa questão da gente ter uma prioridade por uma competição nacional em detrimento a uma competição internacional. Então, os torcedores estão aí realmente muito incomodados com essa possibilidade aí do Flamengo priorizar. Agora, uma questão que é importante a gente falar, que preocupa muita gente aqui no Ninho do Urubu, muita gente preocupada. Eu conversei aqui, vocês sabem que quando a gente vem aqui, acaba que a gente conversa, a gente escuta uma mensagem, outra, e as pessoas estão preocupadas justamente com a questão do jogo na altitude. Óbvio, eles entendem que o jogo não é uma altitude drástica, que é mais pela questão de técnica, né, de também velocidade de bola e tudo mais, mas eles estão preocupados porque se o Flamengo ganhasse ou empatasse com o Central Córdoba, não teria um desespero tão grande para vencer o jogo na altitude. E o jogo na altitude agora virou mata-mata, virou jogo decisivo. Esse jogo na altitude é como se fosse um mata-mata. O Flamengo tem a obrigação de ganhar ou esse jogo ou o jogo contra o Central Córdoba na Argentina, que são 2 jogos seguidos fora de casa e depois 2 jogos em casa. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar um desses 2 jogos, então se tornou uma decisão, um mata-mata, onde o Flamengo precisa de resultado, no mínimo um empate contra a LDU e um empate contra o Central Córdoba. 2 empates, e aí ganharia os outros 2 jogos, somaria aí mais 6 pontos, mais 2 empates, seriam 8, mais os 3 que tem, 11. Então o Flamengo, para se classificar, e aí não pensando em ser primeiro de grupo, não pensando nessas situações, o Flamengo vai precisar somar ponto na casa dos adversários. E isso é ruim. Por quê? Se você tem a prioridade pelo brasileiro, como eles falaram, mas agora você vai ter que jogar por resultado na altitude e desgastar o time na altitude, mesmo que eles achem que a questão mais preocupante é técnica e não cansaço, porque não é uma altitude tão pesada, mas ainda assim, você vai se desgastar num jogo onde, se você tivesse ganho do Central Córdoba, ou se aquela bola na trave do Bruno Henrique tivesse entrado, o se não existe, mas se tivesse ganho, você não teria toda essa preocupação com esses jogos fora de casa, jogos aí que podem realmente gerar aí uma situação de desconforto até para essa possibilidade de controle de carga e tudo mais. O Flamengo vai ter que dar um jeito, porque vai ter que jogar com o time titular na altitude. Tudo bem, gente? Bom dia. Fala, meu irmão, como é que você tá? Bom dia, amigões. Estou falando aqui, sabe o quê? Que foi legal. Que em 2019 teve algumas coisas erradas que aconteceram num jogo contra o Emelec, que foi 2-0 Emelec. Dali em diante o Flamengo ganhou tudo e foi campeão. O Flamengo foi campeão depois. As coisas às vezes são assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Erros vão acontecer. Tudo bem? É por aqui que entra mesmo? Ó, capacete aí, ó. A gente entrando no ninho, hein, galera? Vocês estão acompanhando aqui. A gente... Ó, o Lucas do marketing, a galera aí. Beleza? Ó, a gente está entrando no ninho para um lado que a gente não costuma entrar, né? A gente entra pela imprensa. Bora. Olha aí. A gente hoje sendo recebido aqui. Tem um ângulo diferente do Ninho do Urubu. Ó, o Emer Show. Tá aí. Falei, 2019, a gente teve uma derrota para o Emelec também, dolorida, mas depois começou a virada. Olha a galera aí. Esqueceu de 2019? Jogo da virada de chave. Você lembra quem estava no hotel cobrando e falando? O Diego Alves fala assim, o paparazzo tá aí, nós vamos virar. Agora tem que ganhar na altitude, tá? Mais difícil, mas... E aí, cafezinho na manhã, sanduichinho, que isso, hein? Eu não posso, o meu é só ovo. Olha quem tá aqui, Dani Boaventura. E aí, como é que estão sendo esses primeiros... Beijinho. Como é que estão sendo esses primeiros momentos aí como comentarista, apresentadora da Flamengo TV? A gente joga nas 11, né? Desafiador, viu? O Flamengo... Diferente de tudo, né? Diferente de tudo. Diferente de tudo. É muito legal ver o Flamengo por dentro, é muito legal entender as estruturas. A gente entende que é mais grandioso ainda do que a gente já sabe do lado de fora, sabe? Então, assim, hoje acho que vai ser uma experiência muito legal aqui de entender o ninho, conhecer a estrutura. Eu fiquei boba com umas coisas pequenas, assim, tipo assim, pô, você aperta um negocinho na máquina, aparece
a bioimpedância do jogador, sabe? É muito específico, é muito preparado. Mas tô gostando muito. Falar um pouquinho, a gente teve em 2019 um momento onde o Flamengo com o Jorge Jesus perde pro Emelec 2-0 e tem a virada de chave. Nas nossas carreiras, às vezes no futebol também, existem esses momentos de virada de chave, né? Olha só, nós não somos imbatíveis. Com certeza, existe um momento de virada. É importante, né? Tudo, sim. E é sempre desafiador, né? Você olhar para si e olhar qual desafio você está a fim de encarar. Eu fiz isso agora profissionalmente. Acho que o Flamengo faz isso constantemente. Acho que se reinventa, se recoloca para entender quais são os melhores caminhos. Assim, o resultado de ontem foi ruim. Tenho certeza que o Felipe vai ter muita coisa para olhar, para estudar. Ele é um cara inteligentíssimo. Maluco. Não, ele é inteligentíssimo. Eu já tive o prazer de conversar com ele aqui, é um querido e é um cara que vai avaliar tudo. A coletiva dele ontem já deu a deixa. Ele sabe que ele precisa olhar. E ele vai olhar para o que tem que ser olhado. O Flamengo é gigante, o Flamengo perdeu um jogo, gente, calma, sabe? As grandes viradas de chave acontecem em momentos de dor também, né? Com certeza, com certeza. É olhar para dentro, ver o que dá para estruturar de uma maneira diferente. Mas assim, o resultado pesa, né? O resultado fala muito de qualquer jogo e vão vir resultados melhores. Olha, chegamos aqui, já estão todos aqui, o Boto, o Gabriel Skinner ali também. A gente chegando aqui no Ninho do Urubu para mostrar para vocês, olha que top. Esse aqui é um lado que a gente não está acostumado, né, a ver. Olha só, jogaremos juntos. Bom dia, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Placar TV. Trinas, queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser uma questão para muitos torcedores que estão acompanhando. Por exemplo, esse que paga R$19,81, que é o Sem Fronteiras, ele só vai poder exercer o benefício de comprar o ingresso dele nos jogos fora do Rio quando for na cidade dele, ou ele pode viajar pelo Brasil e ele tem direito a comprar por ele ser esse off-Rio, que agora se tornou Sem Fronteiras. Gabriel, essa é aquela pergunta que eu tenho que agradecer muito, porque ela vai aparecer. Então, e respondendo, eu acho que até indo ao encontro do que a maioria espera, ele vai atender não só a cidade, a qualquer estádio fora, né, quando o Flamengo jogar como visitante. Então, se o jogo é no Castelão, o torcedor não é um torcedor só da cidade. Qualquer torcedor que more no estado vizinho, more onde for, ele tendo esse plano, ele poderá estar lá. Então não é limitado à cidade dele. Não sei se eu respondo. Às vezes o Nordeste inteiro pode. Nordeste inteiro, exatamente, pode viajar para assistir ao jogo numa cidade onde ele não reside. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ele não tem limitação de cidade. Vocês com essa mudança agora, né, do sócio-torcedor, você reduz o ticket médio do sócio-torcedor, mas você também aumenta drasticamente a base de sócios. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se vale a pena mesmo essa redução do ticket médio, né, com esses novos planos e esse aumento da base de sócios. E se puder falar também sobre esse plano do Nação Sem Fronteiras, né, que você tem um valor mais baixo de R$19,81 e você tem um cashback de 100% do Zé Delivery. Imagino que o Flamengo vai ter que dar uma parte dessa questão para a Ambev, do Zé Delivery, com essa parceria. Quanto sobra no fim para o Flamengo desse valor de R$19,81? Obrigado. Eu acho que a tua pergunta está correto você falar de uma redução de ticket médio, porque esse é o objetivo com esse plano Nação Sem Fronteiras, ou seja, sabendo que a gente hoje ainda não atende a 98% da torcida e a gente passa a atender com um ticket mensal. Isso é importante falar para vocês também, gente. Esse plano é um plano mensal. Os planos Maraca, como vocês sabem, são planos anuais. Esse é um plano mensal. Então, ele é um plano de recorrência mensal. Você paga ele a mensalidade no cartão, no Pix, e você tem a recorrência para fazer o pagamento, contribuir e usufruir dos benefícios. Então, com a ampliação dessa base de forma significativa que a gente espera, o ticket médio, né, do sócio, do programa de sócio torcedor do Nação, ele vai, obviamente, ficar reduzido, mas a base a gente espera que amplie bastante. Isso vai ao encontro do que nós temos muito claro. O Flamengo, hoje, ele ainda,
até o dia de hoje, que é um dia marcante, simbólico, acho que é um grande marco aqui na história do clube, uma das grandes metas dessa gestão é exatamente falar com toda a torcida. Então a gente sai daquele lastro do estádio, meramente só o estádio, para falar com todos os sócios torcedores. E dentro dessa linha a gente vai ter essa ampliação da base, com um ticket mais acessível, uma redução desse valor médio, mas realmente uma ampliação significativa da base. E respondendo a pergunta dele, que a gente espera ver os resultados em receita, né, para o clube maiores, para fortalecer ainda mais o clube. Sobre a questão do benefício da Ambev, a contrapartida é da empresa. Qual é a regra? Então a pessoa se cadastra, passa a fazer assinatura. O assinante do Nação Sem Fronteiras, ele automaticamente, pelo termo de uso, ele habilita a utilização de um cupom. Ele habilita a utilização de um cupom de R$20, do mesmo valor, no app do Zé Delivery. Se ele fizer uma compra de R$70, ele pode usar R$20 de redução. Isso é integralmente suportado pela Ambev. Isso não é custo do Flamengo, isso é da Ambev. Isso é parceria feita. E, de novo, um exemplo que são parceiros-chave, relevantes, importantes, que fazem parte da rotina dos torcedores e que podem melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, entregarem bons resultados para as partes envolvidas, para o Flamengo e para a própria empresa. Então, é essa a dinâmica. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Olha, a gente está aqui com o Boto de mestre de cerimônia. A gente vai conhecer os quartos. A gente não vai poder gravar os quartos, está só aqui do lado de fora. Mas esse aqui é como se fosse o hotel dos jogadores, né? É o quarto. Por acaso, acho que ela tá limpando. Tá vendo? Eu estou limpando. Agora não tem nem imagem aqui. Tá bom. Aqui não. A gente vai agora conhecer o restante daqui, ó. Essa parte aqui sensacional. Essa parte aqui sensacional. Continuamos aqui pelo CT. A gente não pôde mostrar os quartos, né? Mas o Boto levando a galera para conhecer o CT. Mexeu aí na área. E aí? Beleza, irmão? E aí, Rafa Gaúcho aí, ó. Assim o pessoal das máquinas Cabe. mais. Esse é o totem, né? Olha só, galera, totem. Aqui é onde começa o nosso, a nossa dissipar a informação do nosso atleta, tá? A gente criou um atleta fictício para a gente judiar dele um pouquinho hoje. Esse nosso atleta chama imprensa. Tá bem judiado. Vamos judiar, né? Gostei, olha lá, joga muito. Se vocês forem ver, então, tem todos os nossos atletas aqui. Quem vai ser o nosso atleta? Se vocês forem ver ali, tem alguém que quer ser o atleta? Monique. Pode. Vamos lá, Monique. Já sou atleta. A gente vai tirar sangue e fazer uma biópsia de fígado, mas Primeira coisa que ela vai fazer são 4 totens que ficam espalhados no caminho do atleta, tá? A gente pode utilizar também o próprio celular do atleta para ele receber isso e já ir digitando. Nós preferimos utilizar para a gente até informar alguma coisa, tá? Quer fazer, Capé? Já para a gente judiar? Eu vou preparando a agulha. Importante informar que essa informação não fica só aqui. Ela fica em vários locais do clube, tá? Não pode dar sequência, essa carinha. Então você vai responder o questionário pré-treino, quando o atleta chega. Pode iniciar o questionário. Tem que revelar meu peso aqui. Não precisa, Não, só tá o pessoal filmando. E aí você vai, se você quiser ler a pergunta para eles ouvirem. Qual o seu nível de estresse hoje? Estou sempre estressada porque o Flamengo perdeu. Como você classifica a sua última noite de sono? Eu já recebi uma notificação, então, que o atleta imprensa... Ó, e já vai marcando aqui, ó. Aqui, ó.
Qual o seu nível de cansaço? Mais cansado que o normal. Vou receber já uma notificação. Está sentindo dor muscular no geral? Sentindo-se bem. Leia a informação. O atleta em prensa 1 relatou um alerta. Mais cansado que o normal. Como está o seu humor hoje? É verdade, hein? Rispidez com os colegas. Continua, Está sentindo Capelli. alguma dor localizada? Sem dor. Como você classifica a sua recuperação? Cansado. Se você tivesse colocado que estava com dor, apareceria o corpo humano, né, Para eu classificar. protótipo, e você colocaria e pontuaria onde estava doendo. E ali é possível ver 46% é o bem-estar. Então, baseado nessas respostas, ele te dá uma informação de quanto está o seu bem-estar. Então, 46%, teoricamente, não está tão legal hoje, né? E aí a gente tem isso aí de todo mundo. Doeu? Não, mas... Com isso, pessoal, vocês viram como uma questão extremamente simples, a gente já sabe, o atleta está no centro de treinamento, em qualquer lugar que a gente está, todos nós recebemos essa informação, essa notificação, então vai vir preenchendo atleta por atleta, a gente já tem então um perfil, e aí começa a utilização da informação, mesmo antes de uma reunião. Eu, médico, o atleta apareceu realmente com uma dor muito grande no posterior de coxa direito, já chego no atleta, eu sei que você está com uma dor, como é que você está? Vamos fazer um exame? Ou não, então vai para a fisioterapia. A nutrição já vai falar, será que ele precisa de uma suplementação? Apareceu muito cansado. Então, como é que está a sua recuperação? Você dormiu direito? Precisa de uma suplementação? Já vai direto para ele. A preparação física já sabe. Olha aí, ó. Agora estamos entrando para um outro lado aqui. Sendo conduzidos ainda pelo José Boto. Olha aí, ó. Academia? É isso, hein? Uma foto no Cleiton. Tem um Tiradentes aí, ó. Lohan aí também. Tem os jogadores do elenco atual, né? Lohan, tá vendo aí? Pra quem acha que o Lohan não dá uma moral, olha aí. Olha aqui, academia do Ninho do Urubu. A gente passeando pelo ninho, Rodrigo Paiva ali. Pensando no núcleo aqui dentro, aqui maquinaria bem sensível. Tentem não mandar nada abaixo. Aqui, fisioterapia, massagem. Vai poder fazer uma massagem, não? Vocês já vão ver essa parte. Pode fazer uma massagem, não? Podem fazer ultrassom, tudo que vocês quiserem. Quem é que vai fazer a massagem no meu joelho aí? Vocês fiquem aqui encostados mais para a parede, tá? Tudo bem? Tudo bem? Legal. Boa tarde a todos aí. Olha aí, gente. E aí, Flazoeiro? E aí? Massagem na coxa aí, não? Fazer uma massagem. Não, tem um problema na doutora. Um problema. Pô, não dá nem pra rir muito hoje, né? Tá bravo. Você vai apresentar a equipe que está aqui. E tem sempre uma reunião na fisiologia, onde todos os setores participam. E isso é diário, a partir do momento em que a gente percebe nessa reunião a intervenção de cada setor em relação ao atleta que esteja lesionado ou não, a gente monta uma estratégia junto com todos os setores de não só avaliação, mas de condução também de procedimentos, para saber como será feito tanto na parte do treino lá fora, quanto na parte da academia, que a gente chama de trabalho indoor, quanto na fisioterapia. Então, tem atletas que passam aqui na fisioterapia para fazer uma manutenção preventiva, tem atletas que passam na fisioterapia para fazer o tratamento durante a recuperação, e tem atletas que passam na fisioterapia para fazer o trabalho preventivo. Aqui, academia. Olha aí, ó. Academia do Mengão. E
Sensacional esse visual aqui da academia, ali o José Boto. O ultrassom é uma máquina caríssima aqui. Aqui é a sala de ultrassonografia. Pode entrar. Tá. Esse é um aparelho da linha Atrio, da divisão médica da Canon. É uma linha já super conceituada e esse é o último modelo. Top de linha, com todos os recursos necessários para a avaliação dos atletas. As sondas, as configurações. E esse aparelho ainda tem a vantagem de, como ele está aqui no Flamengo, única e exclusivamente para o uso de lesões osteoarticulares dos atletas, ele é todo configurado para isso. Para a gente encerrar o que falta, aí as conversas paralelas puderem falar para depois, vamos encerrar o que falta sobre essa área aqui. Então vocês estão vendo aqui a academia muito legal do Flamengo. Uma aparelhagem que o Flamengo adquiriu agora, porque a gente faz aqui os nossos programas individuais com os atletas, através das avaliações feitas pela fisiologia. A gente traça um trabalho individualizado de acordo com a necessidade de cada um. E o que ajuda a tocar o trabalho é o Maurício, que vai estar falando para vocês agora. Bom, bom dia. Conforme o Diogo falou, né? Uma das características mais importantes é você poder individualizar o trabalho do atleta. Então, o atleta chega aqui, tem a sua pulseira, aproxima, já tem um cadastro, vai reconhecer o trabalho que ele vai ter que realizar naquele dia, seja por uma prevenção, seja por uma melhora da força, enfim, seja por um tratamento, ok? E a máquina, ela possibilita algumas formas de você trabalhá-la. Ela tem a possibilidade de fazer um teste isométrico, ela tem a possibilidade de fazer num modo elástico, num modo viscoso, que, resumidamente, vai facilitar diante de uma necessidade ou vai dificultar diante de uma outra necessidade, caso eu queira que esse trabalho dificulte, que ele tenha uma melhora do ganho de hipertrofia, por exemplo. Ok? Então, vamos, cada jogador vai ter o seu exercício. sua pulseira, vai colocar ali, aí já Vou vai botar no modo estar viscoso. identificado. A máquina me pergunta se eu quero trabalhar com a perna esquerda, com a perna direita, para facilitar. Eu vou colocar de lateral. Obrigada. Para facilitar, muito obrigada. E aí, ela me pede o quão eu quero que seja de viscosidade. A carga está em 3 quilos, então vou subir um pouquinho, posso subir por aqui, eu posso subir por aqui. Vamos botar em 20. O banco, ele é autorregulável, então aqui, ó. Percebam que a cadeira está se deslocando anterior, vou voltar. Se mexe, ele está mostrando que a cadeira se mexe. Tremenda. O ideal é que o eixo da máquina esteja ajustado ao eixo da articulação que está em movimento. Uma vez ajustado, vai começar. Então, concentra, prepara, vai, estende. Força, 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 força. Volta. Vai, força, 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 força. Volta. Vai, mais força. Vamos, 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 vamos. Percebam que a máquina vai registrando o quão ela vai fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais força, mais força. Não deixa cair, não deixa cair. Vai, vamos, 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 vamos. Isso. Vamos lá, vamos lá. Aê. Eu acho que eu tô precisando. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ok. Qual é a avaliação? Perfeita. Desse desempenho. Deseja parar o exercício ou foi bem? Sim. Deseja parar o exercício, por favor. Então, o exercício. E aí, olha, o que é mais interessante é que esses dados que estão aqui, eles são armazenados no sistema que a gente tem acesso lá dentro, ou pelo aplicativo, saber quanto o cara trabalhou no tecnologia. E com isso a gente consegue mensurar e individualizar a necessidade do atleta. É uma máquina agora anti-Miguel, ou seja, o jogador, que, pô, não tô naquele dia bom, vou fingir que eu trabalhei, tá tudo registrado. Tá tudo ali registrado. O cara sabe até quantas vezes, quanta força ele botou, quantas vezes ele fez. Não tem jeito, irmão. Aí não tem jeito. De casa cai, hein? Espetáculo, hein?